Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nessa manhã de segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, 29 graus em Ribeirão Preto nesse momento, amanhã nublosa, às vezes muito sol, mas está muito quente, vai subir um pouquinho mais, devemos chegar aos 33, 34 graus hoje, segundo os termômetros, mas a sensação térmica é de 37, 38 graus. A chuva, possibilidade de 10%, não deve aparecer. A umidade relativa do ar está 49%, mas deve cair bastante porque ela já caiu até agora 8 pontos. Então, deve chegar aí por volta dos 30 no meio da tarde, quando estivermos com 33 graus segundo os termômetros. Hoje pela manhã nós tivemos 22 graus de mínima. É o verão brasileiro, né? Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. O verão já está indo embora também, né? Já estamos a menos de um mês para entrarmos no outono. Parece que não, mas o verão foi bem aquém daquilo que estavam dizendo que ia ser um calorão tremendo. Pode ser que o outono ainda se revele assim, mas por enquanto estamos chegando já na reta final do verão de 2025 e nós estamos vendo que a bênção do Senhor continua sobre a vida de cada um de nós. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, eu preciso te dar 3 recados. O primeiro é a respeito de escorpiões, que estão causando problemas nas casas aí, né? Quem não limpa a sua casa, o seu ambiente domiciliar aí, os terrenos em volta, que são de propriedade particular. Aquilo que é da prefeitura, deixa a prefeitura fazer, gente. Fica mexendo nesse negócio, não. Aquilo que é propriedade particular, cada um tem a responsabilidade de limpar. Pronto, tá acabado. A Aedes aegypti é a mesma coisa. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, é hemorrágica. Ela pode te matar, pode te levar a óbito. Por isso, mate esse mosquito. Acabe com esse mosquito, acabando com os criadouros dele dentro da sua casa. Então, se você tiver um criadouro de mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, você está correndo o risco de ter zika, dengue e a chikungunya. Ok? E se você não limpa a sua casa, não tira aqueles escombros, resto de material de construção civil, telha, tijolos, aquelas coisaradas velha, madeira, né? Os escorpiões podem ficar por aí. Principalmente nesses dias de muito calor, ele gosta de lugares úmidos e quentes, onde as baratas, os pequenos bichinhos ficam também. Só que nós estamos falando todos os dias a respeito de mosquito Aedes aegypti e escorpião. Mas olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tem muito mais, tá? Cobra, rato, lagartos e outras coisas mais. Então, você precisa necessariamente tomar cuidado com essas situações, ok? A outra, tão grave quanto, é fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? A gente tem falado aqui todos os dias e o que entristece é saber que pessoas querem desafiar os conselhos daqueles que entendem desta situação. A pessoa desafia, querendo afrontar, né? E acaba não obedecendo a situação de não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas e acabam pegando aí uma insolação, queimaduras graves na pele, né? Porque o sol, de uma hora para outra, ele sai de trás das nuvens e queima mesmo. Mas, nem sempre só o sol queima, o mormaço também, entendeu? Por isso, o que os especialistas estão dizendo, não fazer exercício entre 10 e 16 horas. Simples assim. Você vai evitar uma insolação e vai evitar uma desidratação. Os exercícios ao ar livre, nesse horário, não é recomendado. Tá bom? Dado esses recados, nós vamos para a palavra. Hoje nós vamos fazer uma palavra um pouquinho mais rápido, mas eu vou tentar fazer do jeito e da forma aí que vocês entendem melhor. Parece-me que esta situação de passar o slide aí tem dado um pouquinho mais de satisfação aí na hora de entender o que a gente está passando. Então presta atenção aqui, Um vapor chamado vida. Um vapor chamado vida é o tema da nossa lição hoje, do nosso texto, da nossa pregação. Nós vamos ler o que está escrito em Tiago, capítulo 4 de Tiago, livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus aí, os especialistas, os
entendidos na palavra, teólogos, estudiosos, eles classificam como Tiago, irmão de Jesus, né? Que escreveu esse livro entre 45 e 60 anos depois de Cristo. Então, está atribuído a Tiago, irmão de Jesus, os maiores aí e mais entendidos que estão dizendo isso, mas existem algumas outras versões aí, outras pessoas que dizem que foi outros Tiagos, tá? Mas o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 14, a parte B é assim, ó, por quê? Que é a vossa vida? Se você for ler o texto inteiro, e eu aconselho que você leia, você vai ver que esse texto está falando de uma situação muito complicada que aparece para as pessoas, ou para aqueles que estão olhando, e você vai ver aí que Tiago está dizendo assim, olha, o que é a vida de vocês? Onde que você pode classificar que a sua vida não é um vapor? Porque o que é a vida? A vida é passageira, a vida é incerta. E Tiago nos lembra isso com força, né? Que somos como uma neblina que aparece por um pouco de tempo, logo ela vai embora, dissipa, e você no meio do dia nem lembra que teve neblina, né? A vida também é assim. Na manhã, ela está ali forte, densa, atrapalhando muita coisa, é aquela neblina que parece que vai perdurar por um tempo maior, mas é só dar uma esquentada, a neblina vai embora. Diante dessa realidade, o que a gente pode fazer, o que podemos tomar de providência e como devemos viver nessa situação? Qual deve ser a nossa perspectiva sobre o tempo que Deus nos concede? Qual é? Qual é a nossa posição? Se a vida é isso que está se falando aí, e eu creio que nós estamos vendo muitas coisas nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema também, né? Nós estamos vendo que aquilo que nós chamamos de vida é na realidade um vapor. Eu coloquei uma imagem aí que para poder dizer que o tempo passa, é um vapor e vai desaparecer, já não está mais. Então, um vapor. Mas a primeira coisa é que nós temos a vida como um vapor, mas num tempo muito, muito mais curto do que qualquer um de nós podemos imaginar. A nossa existência é muito, muito frágil. De uma hora para outra, nós deixamos de existir. Parece que, na maioria das vezes, estamos tão ocupados, tão preocupados, que nem aqueles momentos dentro de um velório nós paramos para poder pensar num vapor que se chama vida. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. A busca por esses prazeres momentâneos pode nos afastar do verdadeiro sentido da vida, sabe? Ficamos tão ocupados com concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, soberba da vida, aquilo que não procede de Deus, que não procede, que nós nos afastamos daquilo que deveríamos realmente pensar. A vida é como um vapor. A nossa existência é muito frágil, é a primeira coisa. O tempo passa rapidamente. Você já viu falar isso? O tempo voa. Tinha até uma musiquinha de um banco aí que falava que o tempo passa, o tempo voa. Os dias da nossa vida chegam aos 70 anos, mais ou menos. E se algum, por sua força e robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Salmos 90, 10. O que ele está dizendo? O que o salmista está dizendo? 70 anos é o limite aí, certo? Apesar de que naquele tempo teve homens
e mulheres que viveram muito mais, né? Muito mais. Matusalém viveu quase 1000 anos. Então, nós olhamos e falamos assim, ó. Então, mesmo que você tenha mais que 70, que por causa da sua força, da sua condição física, você chegue aos 80 ou até mais, o melhor desses anos vai ser canseira e enfado. Então, o que é que o salmista está dizendo? Devemos aproveitar o tempo com sabedoria, pois ele é limitado, não é ilimitado, ele é limitado aqui na Terra. Então você precisa olhar aquela situação de dizer assim, ó, a importância de estarmos preparados para a eternidade, né? Nós precisamos estar aí preparados para a eternidade, já já nós vamos ver isso, mas preste atenção, o tempo passa muito rapidamente. Outro dia escutei de um senhor dentro de um hospital, ele está com 94 anos, ele dizendo assim que parece que foi ontem. Ele é de 1930. Quem sabe você já até tem mais do que isso, mas a maioria de nós que estamos aqui nesse momento, tem 2 aí que já faz mais isso, né? 96 a dona Célia e 98 a dona Carmen. Mas é o seguinte, ó, preste atenção aqui, ó. Não é porque viveram muito ou que estão vivendo muito que está tudo tranquilo, está tudo bacana. Não é porque passaram dos 70, dos 80, até dos 90 e que esses dias são de força, não são. Muitas vezes são de mais tempo de tristeza do que de alegria. Então, o que é que nós precisamos ver? Que a nossa existência é frágil, o tempo passa muito rapidamente e precisamos, essa daqui você precisa fazer, ó. Precisamos de Deus para dar sentido à vida. Porque em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aquele senhor de 94 anos estava dizendo assim, parece que foi ontem. Vai fazer 95 agora em agosto. Parece que foi ontem. Ele está aí, sou Ulisses. Deus abençoe a sua vida. Então, presta atenção aqui, ó. Existe uma tendência em todo ser humano de deixar passar, enquanto está tudo muito forte, muito ocupado, muito correndo, muito fazendo outras coisas, que esquecemos de Deus. É isso. O chamado para esse verdadeiro propósito só pode ser encontrado em Deus. Não tem outro jeito. Então, a vida é como um vapor, tá aí, é o primeiro tópico. Mas as coisas que acontecem, a nossa existência é muito frágil, o tempo passa rapidamente e nós precisamos de Deus para dar sentido à vida. Nós somos criados para as boas obras, sabe? Então, o que eu quero falar com você nesse momento, a respeito de estarmos preparados para a eternidade, que é aí a próxima, preparados para a eternidade, você não fique pensando que a vida termina com a morte. A vida não termina com a morte. Não termina. Eu sempre falo esse versículo aqui, Hebreus 9, 27, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ela continua na eternidade, mas não tem volta aqui no mundo físico. Ela continua na eternidade, mas não é porque lá na eternidade vai ter uma segunda chance. Vem logo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. A morte não é o fim. A morte é o fim da nossa existência terrestre. Mas o fim da eternidade não, é o início da eternidade, e aí sim, totalmente eterno mesmo, e aí não tem volta, não tem como vir aqui, não tem como interceder por pessoas que aqui estão, e os que aqui estão não precisam interceder por eles, porque já cumpriram o seu ciclo terreno. Então qual que é o negócio? Está destinado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então, a primeira coisa é que a vida não termina com a morte física.
Não termina. A vida eterna está ali. O destino eterno depende das nossas escolhas feitas hoje, ou que fizemos anteriormente. Se você já decidiu por Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você pode hoje muito bem renovar os seus votos, né? De continuar servindo ao Senhor e fazendo o seu melhor. Porque a Bíblia diz assim em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você precisa crer no Filho. Porque se você não crer no Filho, você não verá ou não terá a vida eterna com Deus, ao lado de Jesus. Mas você terá a ira de Deus sobre a sua vida, porque ela permanece. É o que está escrito em João. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. A decisão de aceitar a Cristo deve ser tomada enquanto há tempo, enquanto há vida aqui na Terra. Legal? Então, hoje é dia de decisão. E uma outra coisa, estarmos preparados para a vida eterna, ou para a eternidade. Deus nos oferece uma vida eterna de delícias. Tanto é que ele, em João 3,16, um versículo que todo mundo conhece, né? Todos os que se dizem cristãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, vida ao lado de Deus, no céu, um lugar de grande alegria, onde não há dor, não há tristeza, não há tribulação, ali não há. E aí, esta foi a solução que Deus encontrou. Essa é a maior prova de amor de Deus para com o ser humano. É a salvação que nos foi dada e o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Essa é a maior prova do amor de Deus para com os homens. Ele ofereceu o seu Filho, o único Filho, o unigênito, para que todos que crerem nele não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. Diante disso, nesta realidade, trazendo para você aqui, nesta manhã de segunda-feira, esses pontos e essa situação, eu quero dizer para você que para poder estar preparado, você precisa falar com Deus. Uma outra coisa, presta atenção aqui nisso que eu vou falar, isso também é muito importante. Como devemos viver diante dessa realidade? Como você deve viver diante dessa realidade? Que realidade? Do que o senhor está falando? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essa é uma das realidades. Está escrito lá em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade deve ser realmente agradar a Deus. Aplausos do céu. Nem tudo que a terra aplaude, existe aplauso no céu. Ou existe aprovação no céu. Nem tudo. Muitas coisas que nós fazemos aqui na terra podem realmente agradar os homens e agradar a Deus. Principalmente aquilo que você faz para o outro ser humano. O amor que você coloca em outras pessoas. Mas eu vou dizer para você aqui uma coisa. Nem tudo que aqui na terra os homens aplaudem, os céus aprovam. Nem tudo. A primeira coisa é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para poder viver diante dessa realidade. E aí depois você precisa viver com um propósito, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Efésios 3,16. Efésios
3,16 está dizendo assim: aproveite o tempo, porque os dias são maus. Nós temos visto isso daí. Devemos aproveitar cada dia para glorificar o Senhor. Tem vindo aí uma festa que eles chamam de festa da carne, né? Carnaval. E nesses dias de carnaval, muitas pessoas se esquecem que Deus está no controle de todas as coisas, está vendo todas as coisas. E acabam fazendo coisas que lá na frente vão desaguar em situações que elas mesmas não gostariam que aparecessem. Um amigo meu que é médico, ele falou assim: esse ano os filhos do carnaval vão aparecer no final do mês de novembro, começo de dezembro. Os filhos sem pais. As imprudências, as situações de usarem aquilo que nós falamos aí em cima, esse tempo momentâneo, essas delícias momentâneas, e que são usadas indiscriminadamente, irracionalmente, acabam afetando lá na eternidade. E acabam afetando ali também, ali em novembro, dezembro de 2025. Isso quando, presta bem atenção no que eu vou falar para você, isso quando não deságua numa doença muito mais complicada. Fruto do pecado. Porque viver diante de uma realidade, de problemas, de dificuldades, você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e viver com o propósito de servir e agradar a Deus. Por quê? Porque os dias são maus. Você precisa pregar o evangelho e fazer discípulos. Não discípulos seus, discípulos de Jesus. Não discípulos da placa da sua igreja. Discípulos de Jesus. Por quê? Porque tem lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, uma ordenança. Foi Jesus que ordenou isso daí. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Bom, isso é o que você tem que fazer. A parte daquele que vai ouvir, aquele que recebeu o evangelho, é a segunda, é a parte B. A parte A é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É a nossa situação. Agora vem a parte do outro que está ouvindo. Quem crer e for batizado será salvo. Aí tem a outra situação. Quem não crer será condenado. A salvação e a condenação dependem de atitudes e também de como estão vivendo diante dessa realidade de bagunça total. Então, temos uma missão de compartilhar a palavra de Deus, sim, mas convencer é através do Espírito Santo e a vontade de cada pessoa. Tem um amigo meu que falou: depois que passar o carnaval desse ano de 2025, eu vou procurar uma igreja que, segundo ele, mente dele, a igreja vai ser a solução. E eu quero dizer para você que a igreja não é a solução. Existem pessoas dentro da igreja que não estão com a sua eternidade solucionada, não estão. E tem uma outra situação. Ela não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dela. Existem pessoas dentro das igrejas que estão assim. Esse está achando que por estar dentro de uma igreja, depois do carnaval, ele vai estar salvo. E eu tenho uma triste notícia para te falar. Pode estar mais perto da salvação, porque vai estar convivendo dia após dia, ou toda semana, no domingo pelo menos, ouvindo a palavra, que pode mudar a eternidade de cada uma dessas pessoas. A possibilidade é maior para aqueles que frequentam uma igreja. É fato. Porque se você continua longe de Deus, a possibilidade de você viver a eternidade longe de Deus é maior. Mas isso não quer dizer que você estar perto, você se tornou um seguidor ou que você se tornou um discípulo de Jesus. Então, nós temos a missão sim de compartilhar a palavra, mas o aceitar é com você, e aí entra a parte de Deus. Salvação, condenação. Mas existe um perigo, presta atenção aqui, que esse perigo é um perigo que eu classifico como
o maior perigo da vida de um ser humano? A vida de um ser humano é muito curta, nós já falamos isso, ela passa rapidamente como se fosse um vapor, ela desaparece rapidamente, mas o perigo de uma vida sem Deus é o pior perigo que o homem pode passar durante toda a sua estadia, durante todo o seu permanecer aqui nessa terra. Presta atenção. O mundo oferece ilusões passageiras. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho de Jesus Cristo, segundo isso que relatou Marcos, tá? Quando a gente fala Marcos, é que ele relatou o Evangelho de Jesus Cristo dessa forma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que adianta? Ele receber todo o dinheiro do mundo, ganhou muito dinheiro e perdeu a sua alma. O que adiantou? Aqui na Terra, nós acabamos de dizer, é uma passagem que é finita. O lugar de delícias na eternidade não pode ser comprado com esse dinheiro, ou com essa prosperidade, ou com essa... E isso não é pecado, tá? Ser rico não é pecado, ser próspero não é pecado, não existe maldição nisso não, a não ser que você deixe que essa riqueza, essa prosperidade fique acima de Deus. Simples assim. As riquezas e prazeres do mundo não têm nenhum valor eterno. Coloca isso na sua cabeça. Não tem valor eterno. A não ser que ele, ou que elas, essas riquezas, sejam usadas para ser bênção na vida de outras pessoas, que muda a eternidade de algumas pessoas. Vai sim. Valor eterno. Mas aquilo que você tem aqui agora, quando você morrer, vai ficar tudo aí. Vai ficar aí. Então, o mundo oferece ilusões passageiras, que é isso aí. Prazer e riqueza são duas ilusões passageiras. Segunda coisa, o pecado que nos afasta de Deus. Porque o salário, olha lá o que está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 6, versículo 23, dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. O pecado pode trazer consequências eternas, mas Deus oferece um perdão aqui, nessa vida que é finita, que ela vai ser passageira. Ele oferece esse perdão hoje para você. Você precisa definir o que você quer para a eternidade aqui na Terra, na sua vida, na sua passagem terrena. É hoje que você pode se arrepender dos seus maus caminhos e não ter as consequências eternas do pecado sobre a sua vida. E mais uma coisa, essa daqui é muito importante. Somente Cristo é o caminho para a salvação. Não existe outro. Quando Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou João, no capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro. O único mediador que tem entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, aquele que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Não há outro meio de salvação além de Jesus Cristo. Põe isso na sua cabeça. Se você guardar somente isso que eu estou falando, de tudo isso que eu te falei, da vida ser passageira, ser como uma névoa, ser como uma neblina e ser muito passageira, se você só guardar isso, não há outro meio de salvação além de Jesus, já está bom demais. Eu já cumpri o meu propósito. O quinto posicionamento aí, eu vou falar para você aqui, ó, é um chamado para uma vida com propósito. Nós devemos ser luz do mundo, ou no mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós temos que refletir
a luz, a glória de Deus para essas pessoas que estão à nossa volta. Nosso testemunho deve refletir a glória de Deus. Então, devemos ser luz do mundo, porque o chamado para uma vida com propósito começa como sendo luz do mundo. E outra coisa, presta bem atenção no que eu vou te falar. Não adianta ter fé se você não tem obras. Assim, presta bem atenção no que está escrito aqui, Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A nossa fé deve ser acompanhada de ações concretas para com as pessoas. É assim. Tem que ter boas obras, sim. Nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fazemos isso como evidência da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque Ele que mandou. Ele que ordenou que eu e você fizéssemos boas obras e cuidássemos um dos outros. Então nós não receberemos por fazer as boas obras. Não. Nós recebemos porque nós fazemos as boas obras no momento em que nós recebemos Jesus. Você já recebeu o pagamento das boas obras. Agora você vai ter que refletir isso para que os homens e mulheres dessa terra possam ver que a sua fé, acompanhada das suas obras, fazem com que você reflita a glória de Deus que habita em você. Por isso, a nossa fé deve ser acompanhada de ações concretas, de boas ações, de ações sociais, de amor ao próximo, de parar e ouvir, sabe? Então, nossa fé, sem as obras, é morta. E a última coisa, Deus nos chama para uma vida de santidade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Nós vivemos ou devemos viver de maneira que glorifiquemos a Deus. Simples assim. Precisamos glorificar a Deus a cada dia. Fazendo, sim, o nosso posicionamento como luz do mundo, como atitudes de fé e obras para as pessoas, devemos viver de maneira que a glória de Deus seja refletida através da nossa vida. Ok? Eu sei, mas eu preciso concluir. A vida é curta e é incerta, mas a eternidade é garantida para aqueles que estão em Cristo. Nós devemos viver com um propósito, buscando agradar a Deus e preparando a nossa vida para entrar para a eternidade. Existem algumas frases, eu não gosto muito dessas frases de efeito, frases prontas, mas existe uma frase que diz assim: todo cristão deve estar preparado para morrer e para pregar. Então você e eu precisamos estar preparados para a vida eterna. A minha oração é que o Senhor ajude a compreender a brevidade da nossa vida e a valorizar cada dia como uma oportunidade de servi-lo cada dia melhor. Que possamos buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas e estar preparados para a eternidade. Que você faça essa oração. Ajude-me a estar preparado, compreendendo que a brevidade da minha vida é curta demais. Compreendendo que eu preciso valorizar a cada dia como uma oportunidade para servir ao Senhor cada dia melhor. Porque a doce, boa vontade de Deus vem acima de tudo. Você está preparado? O que é a sua vida? O que tem sido a sua vida? Essa é a pergunta.
E esta é a palavra desta segunda-feira para essa semana que se inicia, última semana do mês de fevereiro. Hoje o primeiro dia útil. Porque o que é a sua vida? Daria para refletir, né? Estamos com 35 e eu vou bater dentro dos 60 assim. Não, tô brincando, vou fazer com 40. Então, presta atenção. A nossa vida é passageira, é curta e ela muito rapidamente vai cessar aqui na Terra. Mas nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para o dia em que Ele disser: vinde, benditos de meu Pai. É isso. Existem pessoas que, nesse momento, dariam tudo para voltar atrás daquilo que fizeram durante toda a sua vida. Não conseguem. Mas precisam viver de tal forma que a eternidade surta efeito na vida de cada um de nós. Nós precisamos viver desse jeito. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Eu tenho pessoas por quem eu oro todos os dias. E como vocês sabem, eu tenho um sobrinho que está ali em São José do Rio Preto, no hospital de base, internado na unidade de tratamento intensivo. E ele precisa da bênção do Senhor nesse momento. Que o Senhor faça o melhor sobre a sua vida. E eu quero orar por ele e por todos vocês que aceitaram Jesus Cristo hoje como o único suficiente Salvador da sua vida. E por vocês que estão voltando ao caminho, que se arrependem dos seus maus caminhos e do distanciamento de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pelo Samuel, ali no hospital de base em São José do Rio Preto. Que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, amparando, livrando, dando graça, dando saúde, prosperidade e alegria. Cuidando de toda a sua família também, da Jaqueline e das crianças. Que o Senhor abençoe e guarde todos eles. E que o Senhor faça nesse tempo o melhor sobre a vida do Samuel Machado. Eu abençoo todos aqueles que estão trabalhando para que ele tenha esse tempo de tratamento o melhor possível sobre a terra. Mas estamos confiados nos teus cuidados e é a tua boa mão que nós precisamos sobre a vida dele. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Que alegria saber que vocês decidiram servir a Deus, servir ao Senhor e manter uma vida de conduta ilibada, inspiradora e que possam refletir a glória de Deus sobre a vida de outras pessoas. Por isso eu oro, meu Pai, por todos esses que estão se arrependendo dos seus maus caminhos, aqueles que estão voltando para o caminho, que se arrependem de terem se afastado nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus, perdoa os pecados e escreve o nome de cada um deles e delas no livro da vida. E ajude-os para que não venham ser arrebatados pelo inimigo das nossas almas. Que o Senhor possa firmar os pés de cada um na rocha que é Jesus Cristo. Senhor, perdoa os pecados. Escreve o nome de cada um deles e delas no livro da vida. É a minha oração em nome de Jesus. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson. Oramos pela Irmã Maria Dourado e a família. Pela Isabela, pelo Miguel, pela família. Pela Dona Neia, o Sr. Fernando, pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza e as suas famílias. Oro pelo Eduardo de Piracicaba, que o Senhor continue fazendo a obra na vida dele que o Senhor começou e o Senhor vai aperfeiçoar. Eu oro pela Vó Neuza, a sua filha Sandra, o Pedro e o Vitor, que são seus netos. O Senhor abençoe e guarde cada um membro desta família também. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Pelos idosos que estão nos asilos das casas de repouso, nas creches de idosos. Oro por todos aqueles que trabalham nesses lugares também, que tenham paciência com os nossos velhinhos.
Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, universidades, faculdades, aqueles que estão nas creches. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um deles também. Eu abençoo a vida de todos que trabalham também neste local. Que é que essa pessoa, que essa criança está sendo atendida, em qualquer instituição educacional, que todos os servidores possam ser abençoados juntamente com suas famílias. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão sendo acompanhados por cuidadores. Oro para que o Senhor dê paciência para todos os familiares também. Aqueles que trabalham num ambiente hospitalar, num ambiente de saúde, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repousem sobre a vida de cada um deles, juntamente com as suas famílias. Oro pelos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus. Deixe essa vida, afaste-se dela, saia, porque você não é bem-vindo nesta pessoa. O Espírito Santo de Deus é quem toma conta dessa pessoa. Ela é propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, nós oramos e determinamos a tua falência, a tua derrota, em nome de Jesus. Inimigo dessas vidas que anda atuando, trazendo tristeza, angústia, tribulação, não somente para eles, mas para as famílias envolvidas. Você agora está debaixo de uma maldição. E você, nesse momento, deve sair desta pessoa, bater em retirada, que nós estamos ordenando, em nome de Jesus. Aqueles que são empregadores, empregados e desempregados, que o Senhor abençoe cada um deles. Aqueles que estão desempregados, que a porta do emprego se abra nesta semana. Que fevereiro seja um divisor de águas na vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe aqueles que estão empregados, que valorizem o seu emprego. E os empregadores, que façam ser valorizados todos aqueles que estão empregados. E que a tua bênção, meu Pai, repouse sobre a vida de cada um desses idealizadores, aqueles que são empreendedores, que eles possam ter lucros, para que possam manter esses empregados, que possam dar uma vida digna também para as suas famílias. Eu oro por todos aqueles que são representantes da população. Todo o poder judiciário, legislativo, executivo, qualquer nível, federal, estadual, municipal, que a tua bênção e a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles. Repreendendo o mal, repreendendo toda ação que venha do inimigo, toda ação contrária a favorecer o ser humano, o cidadão brasileiro. Que a tua bênção e a tua graça repouse sobre a vida deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe, bom dia, feliz segunda-feira, feliz semana, até mais.